Parque e Gestão, é a oportunidade de trazer uma dica, uma orientação importante para você, é a oportunidade também de responder a sua pergunta. O telefone está sempre liberado, 3222-0001, 3222-0001 é o telefone que você pode participar. O Túlio está ao vivo comigo aqui no estúdio da Minas FM, para a gente trazer aí uma dica, uma orientação importante para você. Bom dia, viu, Túlio? Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, muito obrigado. É isso aí, manda essa pergunta que a gente vai resolver aqui para você. A partir de agora, como eu disse, o telefone está liberado, 3222-0001, 3222-0001 é o telefone que você pode participar. Hoje eu separei um tema que é um tema que traz muitas dúvidas para todo mundo, né? E aí é importante a gente trazer sempre a orientação, né? Que é sobre essas cobranças e taxas extras, né, para determinados assuntos, para determinadas manutenções, é algo que sempre gera dúvida, né, Túlio? Então é sempre bom trazer uma orientação nesse sentido. É, com certeza, né? Normalmente quando vem essa taxa extra, né, ela pega, vamos colocar entre aspas aí, todo mundo de surpresa, né? Porque é uma despesa que o condomínio ele não está esperando, né? Uma despesa ali bem vamos colocar assim, é extraordinária, mas né, as despesas, né, que não necessitam de taxa extra também são consideradas extraordinárias, mas é uma extraordinária que necessita, né, de uma chamada por causa de um investimento maior. Então é sinal que o condomínio, né, não tem um caixa suficiente para execução daquele serviço, então a gente precisa fazer essa taxa extra para arrecadar o dinheiro e executar, né, o serviço que tem que ser feito. Então, né, gera muita dor de cabeça, gera muita dúvida entre os condôminos e tem que ficar alerta, né, porque se for uma taxa extra para uma obra emergencial, né, para um serviço emergencial, infelizmente não tem outra saída. Então aí, né, que todo dia a gente vem cá e recorre sobre o fundo de reserva, a gente fala, a gente comenta sobre o fundo de reserva, o condomínio está preparado, né? Não que vai evitar de ter taxas extras, né? Não que vai evitar de ter essas surpresas assim, mas pelo menos ameniza, né? Então, se a gente tiver um fundo de reserva bacana, né, até uma poupança ali bem estruturada, ameniza nessas situações, né, e não pega tanto de surpresa o condomínio e os condôminos. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Quando é possível cobrar uma taxa extra? Existem alguns critérios, né? Assim, isso tudo é discutido em assembleia. A gente pode colocar como exemplo uma assembleia que a gente teve, né, ainda nesse mês de março, mas no início. O condomínio ele é bem preparado, ele é estruturado, né, em termos financeiros. O condomínio sempre teve uma verba muito boa. Só que eles já estavam preparando, né, eles estipulam, né, um valor lá de capital de giro, né, junto com o auxílio da RAC. A gente estipulou um capital de giro que é necessário que o condomínio tenha pelo menos 3 meses em caso de nenhuma receita. Então a gente coloca ali um fundo de reserva para esse giro. Então eles estavam com esse saldo, só que aí eles tiveram uma surpresa de ter que fazer um reservatório embaixo e tiveram que gastar. E essa despesa, ela era para trocar o interfone do condomínio. Então, o que acontece? A gente levou esse assunto para a Assembleia, o condomínio estava bem estruturado, estava com uma saúde financeira legal, só que discutido em Assembleia, eles optaram por deixar esse dinheiro em caixa, e como o dinheiro que era para o interfone já tinha sido consumido para esse reservatório, que foi pego de surpresa, foi decidido fazer uma taxa extra para que não consuma o fundo de reserva e o condomínio seja pego de surpresa mais para frente. Então, não há um momento correto para executar, né, uma taxa extra. A gente, se for, né, de um consenso da maioria, né, a gente leva esse assunto, fala que a gente tem um dinheiro em caixa, porém, né, que se a gente consumir aquele dinheiro, o condomínio vai ficar desfalcado. Então a gente leva as duas opções. Nesse caso, né, o condomínio tinha dinheiro, né, mas decidiu fazer essa taxa extra para que o condomínio, né, continue com a vida saudável ali, preparado para qualquer, né, coisa que vier no futuro. A taxa extra, ela precisa sempre ser aprovada em assembleia? Sim. Qual que é o procedimento legal para isso? Toda receita, né, tudo que está gerando novas receitas para o condomínio,
tem que ser, né, discutido em assembleia. Então, qualquer alteração, qualquer forma de rateio, né, tudo que vai gerar uma nova fonte de receita para o condomínio, ou alterar, né, não necessariamente uma nova, mas vai alterar a receita, tem que ser discutido em assembleia para ficar registrado e não pegar ninguém de surpresa e falar assim, não estava sabendo. Né? Então, por isso que a gente tem que convocar uma assembleia no período hábil, né, que a convenção exige, né, disponibilizar essa pauta para todo mundo, e depois que a gente disponibilizar essa pauta, ocorrer a assembleia, tem a ata. Então a pessoa, né, que ocorreu a mudança de receita, a pessoa alegar que ela não sabia, ela sabia da reunião, ela que não esteve presente. Então, quando a gente, né, percorre o caminho a ser seguido, vale a alteração da receita. A gente não pode simplesmente, vamos ter que fazer uma taxa extra, ou agora a forma de rateio, em vez de ser de forma igual, vai ser por fração ideal. A gente não pode, nem o síndico pode mudar isso sem uma comunicação formal. E é importante dizer que o valor é sempre definido pelo objetivo que ela está sendo criada. Né? É o que a gente sempre fala sobre a previsão de contas. Né? Então a gente vem na primeira reunião ali do ano, a gente discute sobre as despesas, sobre o que o condomínio tem. Se tem alguma intenção, se tem algum investimento, né, que vai acontecer ou não. Então a gente vai provisionar o ano, né, conforme os condôminos exigirem. Então, se a gente tiver, né, no decorrer do caminho, a gente tiver alguma surpresa, a gente tem que ver. A gente provisionou um fundo de reserva bacana, que é suficiente para fazer isso? Sim, a gente tem. Então a gente não precisa preocupar com a taxa extra. Se não, a gente tem que comunicar todo mundo e falar sobre a intenção do condomínio de arrecadar uma quantia, né, além do condomínio, para que a gente possa executar o serviço. Inclusive, a gente sempre fala aqui em várias oportunidades, você já elencou isso, né, que uma forma de você evitar, né, essa surpresa negativa é justamente o fundo de reserva. É o fundo de reserva. Ele é um investimento, né, mas que sempre traz retorno, né, pro condomínio. O pessoal, os condôminos tem alguns, né, que não tem ciência assim, do que realmente é o fundo de reserva, tem uma versão a ele. O condomínio está ficando mais caro. Esse dinheiro a gente não vê. Exatamente. Tipo assim, a gente não pode considerar o valor de fundo de reserva como valor do condomínio. O fundo de reserva é extremamente uma poupança mesmo que a gente tem na nossa pessoa física. Então aquele dinheiro ali é para ficar guardado. Então a gente não tem um acesso a ele. Ele vai ficar guardado para alguma surpresa futura. Então por isso que muitos condomínios têm a sua conta própria, investem esse dinheiro, né, deixa esse dinheiro parado lá rendendo, para quando a gente, né, tiver uma surpresa, a gente ter esse dinheiro ali, ter essa reserva guardada lá para fins de investimento. Então, quando a gente já tem 20 mil, já tem 30 mil reais, vamos diminuir. Eu sempre coloco em assembleia, gente, vamos atentar, porque o prédio precisa ser pintado, o prédio precisa ser modernizado. Então, se a gente vai colocar aí uma pessoa, né, que para pintar o prédio inteiro é um orçamento caríssimo. Porque aí, né, a pessoa tem que descer de cadeirinha, tem um certo risco, então o prédio precisa ficar totalmente resguardado e que são, né, investimentos que não são baratos. Então, independente do valor que tenha, né, eu sempre aconselho manter um fundo de reserva para que, né, o condomínio sempre esteja com a vida financeira saudável. Esse é um ponto importante porque é um recurso que nunca se perde, né? Mesmo que não tenha manutenções emergenciais, né, para evitar aí as taxas extras, ele pode ser utilizado para melhorias e investimentos no prédio. Ótima colocação, ele nunca se perde. Ele está lá, né, o administrador e o síndico obrigados a prestarem contas desse dinheiro. Então, nessas assembleias, né, que a gente chama de ordinárias, a gente coloca lá aprovação do período anterior. Então, todo mundo tem acesso a essa prestação, todo mundo confere, né, ou deveria conferir, para ver se há alguma dúvida ou não.
Então, tudo de dinheiro que o condomínio tem, toda arrecadação que o condomínio tem, toda despesa que o condomínio tem, está discriminado nessa prestação. Então, vale cada um, né, fazer seu papel de condômino, conferir antes da assembleia e, se tiver alguma dúvida, colocar e expor. Né? A gente expõe e está lá para esclarecer sobre demandas, sobre despesas, sobre receitas, né, da onde que chegou naquele valor. Então, por isso que é muito importante a participação de todos. E a prestação de contas, ela é necessária, né, para isso, para dar transparência, né, para que todo mundo possa acompanhar quanto tempo o recurso está ali, qual já é o percentual de recurso arrecadado no fundo, enfim, para que todo mundo tenha acesso. Justamente. Aí tem as questões da inadimplência também, a gente não pode expor, mas a pessoa sabe o valor, né, que está a receber ainda pelo condomínio. Então, isso aí faz parte do papel do condômino. Né? Muitos dos condôminos rejeitam, né, essa função, procurar saber sobre a vida útil, a vida financeira do condomínio, mas, né, para a gente entender a importância, né, de ter um caixa, de ter uma reserva, né, vai muito disso. Né? Se você começar ali a acompanhar a vida financeira do seu condomínio, despesas, receitas, o que o seu condomínio está arrecadando, o que ele tem de gasto, você vai entender a importância de ter um fundo de reserva e um fundo de caixa. E é por isso que o Bom Dia Divinópolis toda quarta-feira aborda este tema para trazer sempre orientação e dica para você, né, para que você tenha a oportunidade de ter a informação correta. Essa é a proposta da participação da RAC Gestão aqui no programa. Muito obrigado, viu, Túlio, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço e na próxima quarta estamos de volta. E eu reforço aqui que a participação do Túlio sempre fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve aí de orientação para outras pessoas. Então é só acessar o portal sistemampa.com.br para ficar sempre bem informado.